O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o restabelecimento da prisão de Roberto Jefferson. Na decisão, Moraes argumenta que o ex-deputado descumpriu as medidas cautelares impostas a ele. Jefferson estava em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica desde janeiro. Essa história é resultado de um julgamento dessa semana do TSE. Em voto na Corte Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia proferiu um parecer bem confuso. Ela alertou para os riscos de uma volta da censura ao Brasil, mas mesmo assim aprovou a medida que cerceia o direito à livre expressão. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A proposta é a inibição até o dia 31 de outubro, exatamente o dia subsequente ao do segundo turno, para que não haja o comprometimento da lisura, da rigidez, da segurança do processo eleitoral e dos direitos do eleitor, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que se, de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Portanto, é em situação excepcionalíssima, com os limites aqui postos, que eu acompanho o relator, inclusive neste item C, mas com este cuidado de imaginar que se o relator, principalmente, que é quem dirige o processo, tiver qualquer tipo de informação no sentido de que isto desborda ou configura algum tipo de cerceamento à liberdade de expressão, precisa de ser reformado, inclusive eliminar. Em reação a esse voto absurdo, para dizer o mínimo, o presidente de honra do PTB, Roberto Jefferson, publicou um vídeo em que ofendeu de forma grosseira a ministra Carmen Lúcia. Jefferson recebeu hoje, na casa dele, na região serrana do Rio, a visita de policiais federais que foram cumprir a ordem de prisão contra ele. O ex-deputado resolveu resistir e gravou um vídeo. Quero mostrar a vocês, ó. Chegou a Polícia Federal aqui para me prender agora, ó. As violências do Xandão. A minha raiz está plantada. O que eu quero, vocês sabem. O jogo que eu estou jogando, vocês sabem. Eu não vou me entregar. Eu não vou me entregar porque acho um absurdo. Chega, me cansei de ser vítima de arbítrio, de abuso. Infelizmente, eu vou enfrentá-los. Mas está de pé a nossa bandeira, em nome da liberdade, da democracia, do respeito às famílias, à vida pública. Eu não vou me entregar. Estou de pé com vocês. Estou de pé. Não vou me entregar. Eu quero ver plantado no topo do mundo a cruz de Cristo, para que todos reverenciem o nosso Salvador. Vamos lutar pela liberdade. Querem nos cercear, querem nos esmagar, querem nos prender, e eu não vou me entregar. Estou mostrando a vocês que eles acabaram de chegar. É luta! É luta! Logo depois, Roberto Jefferson divulgou outro vídeo anunciando que teria disparado tiros contra o carro da Polícia Federal. Vou mostrar a vocês que o pau cantou. Eles atiraram em mim, eu atirei neles, ó. Estou dentro de casa, mas eles estão me cercando. Vai piorar muito. Mas eu não me entrego. Chega de abrir mão da minha liberdade em favor da tirania. Não faço mais isso. Chega. Vou cair de pé, como homem que sou líder. O líder não é só de palavra, dá o exemplo. O Brasil chegou no limite da tirania. Esses caras tiranizaram a gente. Xandão, Carmen Lúcia, Fachin. Tá aqui minha mulher em desespero, em pranto. Já é a quarta vez que esses caras voltam aqui. Chega. O pau cantou. Chega. Eu vou, se Deus quiser, vou embora, mas deixo plantado o meu exemplo. Não se entreguem ao Xandão, não se entreguem. Lutem contra a tirania. O perdão ao tirano é um assinte, é uma ofensa ao justo e ao inocente. Lutem. E eu peço a vocês, não se entreguem. Lutem, lutem, combatam pela democracia, pela liberdade. Deus, pátria, família, vida e liberdade, liberdade, liberdade.
Assim que foi avisado sobre tudo isso, o presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro da Justiça, Anderson Torres, que fosse até Levi Gasparian, região serrana do Rio, a casa do Roberto Jefferson, para negociar a rendição, a entrega dele à polícia. E isso aconteceu por volta de 19h. O deputado Roberto Jefferson se entregou à polícia e deixou a casa dele. E o presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo curto sobre a prisão de Roberto Jefferson. Vamos ver. Como determinei ao ministro da Justiça, Anderson Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio. E o 4x4 conversa agora com o Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça do Rio de Janeiro e professor de Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Procurador, muitíssimo obrigado pela sua participação. Boa noite ao senhor. Bom, eu começo tentando ir lá para o início de tudo. Não vou aqui defender alguém que atira contra policiais, não vou defender aqui xingamentos, ofensas contra a ministra, ainda que sim, o voto que ela deu mereça todas as nossas críticas. Mas vamos lá para o início dessa história toda, para o inquérito das fake news. Roberto Jefferson foi preso com base nesse inquérito, que, na opinião do senhor e de vários juristas, é um inquérito ilegal. Não é a única ilegalidade. Vamos começar explicando essa ilegalidade. Procurador, boa noite ao senhor. Obrigado mais uma vez. Boa noite. Alegria estar aqui com vocês. Olha, são tantas ilegalidades, né? Como você disse, é até difícil. A gente tem que ter um roteiro para conseguir falar de uma por uma, né? Esse inquérito é ilegal. Esse inquérito foi instaurado pelo ministro Alexandre de Moraes, o que já é ilegal. O juiz não pode instaurar inquérito, o juiz não tem função investigatória. Muita gente me pergunta por que razão, né, existe essa vedação a que um juiz exerça atividade de investigação. Investigação, inquérito, né, é um procedimento que antecede o processo, né? Investigação não é processo. Investigação é colher provas para apurar a possível prática de um crime e quem o teria praticado, para depois da conclusão dessas investigações, que são normalmente levadas adiante pela polícia, né? Investigar em função da polícia, a princípio, eventualmente também do Ministério Público, mas nunca do Judiciário, né? Por que isso? Porque se você instaura um inquérito, se você conduz um inquérito, se você investiga um fato, né, por 30 dias, ou 60, ou 90, ou 3 anos, né, como essas aberrações aí que o Supremo instaurou vem durando, não é possível que ao final dessa investigação você não tenha formado, né, na sua mente alguma ideia, algum conceito, né, sobre quem fez o quê, por quê, quando, como, onde, quem é culpado, quem é inocente, quem agiu de forma criminosa, quem não agiu. É evidente, né? Isso não tem nada a ver com direito, isso tem a ver com bom senso. Se você investigou aquilo, ouviu testemunhas, fez perícias, estudou documentos, etc., você vai ficar com alguma ideia formada ao final dessa investigação. E aí, repito, o inquérito é a investigação que antecede o processo. Então, o juiz que comanda um inquérito, o juiz que atua no inquérito, quando o processo começar, processo do qual ele será o juiz, ele já tem uma ideia pré-concebida e o direito não admite isso. O juiz tem que formar a sua convicção sobre os fatos ao longo do processo. Ele tem que começar o processo sem nenhuma ideia pré-estabelecida. A maior parte dos leigos não sabe, mas, por exemplo, se um juiz foi testemunha de um crime, se um juiz criminal estava numa agência bancária quando aconteceu um roubo, um assalto a essa agência, e ele viu tudo, ele está impedido de ser o juiz
desse caso, mesmo que ele seja o único juiz da cidade. Ele vai ter que chamar o substituto na cidade vizinha. Por quê? Porque ele já começaria o processo com a visão pré-estabelecida sobre quem fez o quê, como fez, o que aconteceu, etc. Então, essa é a ideia, de que o juiz não pode atuar em inquérito, não pode instaurar inquérito, não pode presidir inquérito, não pode conduzir inquérito, não pode investigar. O juiz não é um investigador, o juiz não pode ser um investigador. No Rio de Janeiro, o Poder Judiciário proibiu que inquéritos fossem encaminhados para juízes desde 1991, foi o pioneiro a fazer isso. Então, já começa a ilegalidade quando um juiz, e um ministro do Supremo é um juiz, obviamente, instaura um procedimento investigatório, reunindo na sua figura as funções de investigador e julgador, além de promotor e, no caso desses inquéritos, em algumas situações, de vítima. Então, a instauração do inquérito em si já é ilegal. Mas tem mais um elemento que eu quero trazer para vocês aqui, que talvez não seja do conhecimento de todos. Hoje até me foram remetidas peças desse inquérito no qual foi decretada a prisão do deputado Roberto Jefferson. E lá a gente encontra uma decisão do Supremo Tribunal Federal, sendo relator o ministro Alexandre de Moraes. Essa decisão é de 27 de junho passado, 27 de junho de 2022, na qual é recebida a denúncia oferecida pelo Ministério Público, pela promotoria, contra o ex-deputado Roberto Jefferson. Não vou discutir aqui o mérito da denúncia, que tem uma série de equívocos, mas não é disso que eu quero tratar, porque é uma questão muito simples, muito objetiva. Nessa data, 27 de junho de 2022, por 9-2, só votaram contra o ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça, nos termos do voto do relator, o Supremo decidiu declinar da competência desse caso para a Justiça Federal de Primeira Instância de Brasília. Esse trecho da decisão está na página 48. Então, está dito lá, com todas as letras, que o processo deve ser remetido para a Justiça Federal de Primeira Instância do Distrito Federal. Não deve continuar no Supremo. Até porque o Roberto Jefferson não é mais deputado federal, ele é ex-deputado, ele não tem foro por prerrogativa de função. Desde lá, o próprio Roberto Jefferson, por sua defesa, já pediu ao ministro Alexandre de Moraes que cumpra a sua própria decisão e mande o processo embora do Supremo, para a Justiça de Brasília. O Ministério Público Federal, por 2 ocasiões, já pediu ao ministro Alexandre de Moraes que cumpra a sua própria decisão e mande embora do Supremo o processo, mande para a Justiça de Primeira Instância de Brasília. O Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República, fez esse pedido em 14 de setembro. Ministro, o senhor já decidiu que o processo não é mais da competência do Supremo. Está segurando o processo ainda por quê? Nenhuma resposta. 21 de setembro, nova petição da Procuradoria. No mesmo sentido, ignorada. Ou seja, hoje, o ministro Alexandre de Moraes decretou uma prisão num processo que não é mais do Supremo, por decisão do próprio Supremo, desde junho. Vejam o tamanho dessa ilegalidade. Não é alguém que está questionando a competência do Supremo para o caso do Roberto Jefferson. É o próprio Supremo, por 9-2, que decidiu: este processo não é mais nosso. E isso não impediu o ministro Alexandre de Moraes de decretar essa prisão. A impressão que se tem é de que agora isso virou uma questão pessoal. É uma questão pessoal, é uma animosidade pessoal do senhor Alexandre de Moraes contra o Roberto Jefferson. Vejam, a conduta do Roberto Jefferson é inteiramente descabida, equivocada, os termos que ele usou são absurdos,
para criticar a decisão da ministra Carmen Lúcia. A decisão da ministra Carmen Lúcia é absurda. O voto dela é absurdo, né? Ela usa palavras elegantes para proferir o que eu chamaria de um voto obsceno, né? E o Roberto Jefferson usa palavras obscenas, né, para criticar a ministra, né? A ministra foi obscena no conteúdo da sua decisão, né? Foi obscenamente inconstitucional. Doutor Marcelo. Foi confessadamente inconstitucional, né? E o Roberto Jefferson, evidentemente, foi obsceno na forma. Mas vejam que coisa absurda. O Supremo já decidiu por 9-2. Esse caso não é mais nosso, não somos mais os juízes, não podemos mais prender, nem soltar, nem fazer coisa nenhuma com relação ao deputado Roberto Jefferson. E num país, Augusto, que ninguém vai preso por nada quase, né? Mas por ofensa, por injúria, calúnia, difamação, alguém vai preso? É isso que eu queria perguntar ao doutor Marcelo. O presidente Lula se beneficiou da idade que tem para se livrar de alguns processos, né, que devem prescrever. Prescreveram, por causa da idade. Não existe nada que proteja um homem que tem que esteja com a saúde num estado tão grave quanto o Roberto Jefferson? Sim, claro. Vejam, até independente da questão de idade ou de saúde, né, os crimes que o Roberto Jefferson, que o ex-deputado Roberto Jefferson praticou contra a ministra Carmen Lúcia, calúnia, difamação e injúria, são o que nós chamamos de crimes de menor potencial ofensivo. São crimes da competência do Juizado Especial Criminal, né? O que a lei diz sobre esses crimes, a Lei 9.099 de 95? Né? O réu, ele vai receber algum tipo de pena alternativa, né? E não pena de prisão, pena de multa, pena de prestação de serviços à comunidade, pena de doação de cestas básicas, né? Então, não se admite nem pena de prisão e não se admite também, isso é muito importante, prisão preventiva, né? Prisão preventiva no Brasil é admissível apenas para crimes cuja pena máxima seja superior a 4 anos, né? Por exemplo, furto não admite preventiva. Se o sujeito é processado por furto, ele só pode ser preso depois da condenação, porque o furto simples, a pena é de 1 a 4 anos. Então, a pena para admitir prisão preventiva, a pena tem que ser superior a 4 anos. Calúnia, difamação e injúria. Dos 3, o mais grave é calúnia. A pena máxima de calúnia é de 2 anos. Metade do limite estabelecido pela lei para o cabimento da prisão preventiva. Aqui existe um truque que o ministro Alexandre de Moraes, que é muito criativo em matéria de direito, faz uso. É dizer que a acusação, que os crimes cometidos, né, e dos quais o Jefferson é acusado, não foram apenas crimes contra a honra da ministra Carmen Lúcia. É a mesma estratégia adotada no caso Daniel Silveira, para justificar. Como é que o sujeito sai de lá com uma pena de 8 anos, 9 anos, um crime de calúnia com pena máxima de 2 anos, né? Uma suposta ameaça, sabem qual é a pena máxima? 6 meses. Né? Então, como é que se justifica esse carnaval todo? Porque não foi só um crime contra o ministro Fachin, no caso do Daniel Silveira, não foi só um crime de calúnia contra a ministra Carmen Lúcia, né? No caso agora do Roberto Jefferson. Foi um crime contra a democracia. Ele atacou a democracia, ele atacou o Estado Democrático de Direito. Essa desculpa, né, ela sempre foi esfarrapada, porque a democracia não é o ministro Alexandre de Moraes. O Estado Democrático de Direito não é o ministro Fachin. Né? A liberdade não é a ministra Carmen Lúcia. Né? Ela não serviu de modelo para a estátua lá no Porto de Nova York. Vejam, no caso do Roberto Jefferson, o que ele atacou de forma destrambelhada, não estou discutindo isso, mas o que ele atacou foi um voto da ministra Carmen Lúcia, este sim profundamente antidemocrático. Por quê? Porque era um voto no qual ela dizia: censura é inconstitucional, mas como a eleição vem aí, eu vou votar a favor da censura até chegar o dia 31 de outubro. Né?
Então, doutor foi Marcelo. Vai, Costa, Pois primeiro, não. então. Vai. Boa noite, boa noite. Eu queria pegar exatamente daí. Bom, em primeiro lugar, eu quero externar aqui ao nosso público que eu acho estranho o timing que isso tudo está acontecendo. E acho que o presidente Bolsonaro foi muito bem no pronunciamento, né? Agora, até o presidente Bolsonaro reconheceu o crime de atirar contra a polícia. E muitos estão usando isso, inclusive o próprio ministro Alexandre, que já tuitou sobre isso, ou então advogados petistas, né? Sem falar do senador saltitante que assumiu a função do Ministério Público, pelo visto. A pergunta que eu faço é a seguinte: qual é o crime anterior, né? Porque eles estão falando assim, o cara que tem granada, o cara que atira na polícia, isso é bandido, isso é marginal, tá aí o crime. Eu estou querendo entender antes disso, por que a polícia estava lá, né? E, de novo, se xingar a ministra Carmen Lúcia de algo de baixo calão, que a gente vai sempre condenar aqui, é crime, eu quero entender, procurador, qual é a diferença, já que ele nem tem foro privilegiado, como você lembrou, né? Qual é a diferença, então, daquela jornalista, Bárbara Gância, que xingou da mesma coisa, né, uma menina de 11 anos de idade, filha do presidente da República? Pois a percepção que fica no leigo é de que a coisa se tornou uma questão pessoal, né? Porque a justiça, a atuação do juiz, a atuação jurisdicional tem que ser regida, como, aliás, a atuação de qualquer agente público, pela impessoalidade, né? Então, o critério que você adota tem que ser aquilo que se falou, e não quem falou, né? Quer dizer, essa jornalista foi absurdamente ofensiva, né? Dirigiu uma ofensa horrorosa contra uma criança. E, evidentemente, por razões políticas. Não foi uma criança qualquer. Foi a filha do presidente da República, de quem essa jornalista é uma opositora histérica. Acho que não existe outro termo no caso dela, né? E isso não deu em absolutamente nada. Não resultou em absolutamente nada, né? Até onde eu sei, o Tribunal Superior Eleitoral não mandou suspender o perfil dela nas redes sociais. Até onde eu sei, não mandou remover o conteúdo, né? Então, não é a impressão que o leigo fica, né? A questão não é o que é dito, mas a questão é quem diz. Então, tornou-se, a meu ver, uma questão pessoal do ministro Alexandre de Moraes com o Roberto Jefferson. Hoje à tarde, um amigo meu, desembargador com mais de 30 anos de magistratura, mandou, enquanto eu comentava esse fato, né, na televisão, ele me mandou uma mensagem dizendo assim, só 3 frases: juiz publica nota contra o réu, juiz faz discurso contra o réu, juiz julga o réu, né? Quer dizer, a perplexidade dele como juiz de ver uma coisa que ele nunca viu antes, né? O juiz faz uma publicação no Twitter, né? Criticando ferozmente o réu, né? No Twitter, numa sexta-feira, né? Depois, do mesmo dia, no dia seguinte, faz uma declaração à imprensa violenta criticando o réu. E no domingo manda prender o réu, né? Quem atua na justiça sabe que isso não existe. Não é possível que um juiz se manifeste contra ou a favor de uma das partes, né, antes de proferir uma decisão. Ele não pode pré-julgar. Ele não pode ter um conceito pré-estabelecido, né? Ele não pode ir para as redes sociais e dizer fulano não vale nada, é um mau caráter, é um sujeito de baixo nível, é uma pessoa horrorosa, e 2 dias depois manda prender essa pessoa. Ana, você. Não pode ser assim. Doutor Marcelo, boa noite, obrigada pela presença. Bom, doutor Marcelo, o Brasil está aí, acho que aterrorizado diante de tantas inconstitucionalidades. Eu vou sair um pouquinho do caso do Roberto Jefferson, porque o vício, né, de origem, como o senhor muito bem explicou no processo dele, não é uma exceção, vem acontecendo com outras pessoas, com o jornalista Alan dos Santos, que está exilado aqui nos Estados Unidos.
recentemente com a juíza Ludmila Lins Grillo, o próprio deputado Daniel Silveira, e nós temos uma ferramenta para isso, nós temos um remédio para isso dentro da nossa Constituição, do nosso sistema de freios e contrapesos, que seria o impeachment de um ministro que claramente insiste em dar canetadas inconstitucionais ali pelo Senado, né? Passando pelo plenário do Senado. Claro que o presidente do Senado teria que colocar isso para votação. Nesse caso, nós vemos aí uma covardia, eu diria, não é nem leniência, é uma covardia do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e não acionar essa importante ferramenta constitucional que nós temos de freios e contrapesos, né? Nesse caso, doutor Marcelo, o que fazer? Porque o único jeito de parar essas inconstitucionalidades é através da nossa Constituição. Claro que nós jogamos a favor de uma nação das leis, né, e não dos homens. Nesse caso, o que fazer, doutor Marcelo, já que são tantas inconstitucionalidades aí assinadas com a digital do Alexandre de Moraes e nada acontece? Eu acho que aí nós temos uma coisa explica a outra, né? É como se vamos imaginar que a doença, né? Se nós pudéssemos personificar a doença, se a doença fosse um ser vivo e tivesse consciência, né, de que o remédio está se aproximando, né? Nós estamos chegando perto da descoberta do remédio para a doença. Então, o que a doença faz? A doença vai reagir, falando, não, eu não quero, né? O remédio vai me matar, né? Vocês podem fazer a metáfora com a barata e o inseticida, né? Se a barata se desse conta da aproximação do inseticida, ela ia partir para o tudo ou nada, né? Ela ia partir para o tudo ou nada. Eu acho que alguns setores do nosso Poder Judiciário, nas nossas cortes superiores, enxergaram essa eleição para o Senado, né? A eleição que ocorreu no início do mês de outubro e que mudou de forma importante, vai mudar a composição do Senado, né? Como um perigo, uma ameaça à sua sobrevivência como agentes públicos. Né? Quer dizer, o fantasma do impeachment está ali aparecendo no horizonte para essas autoridades. Né? E elas sabem que, se o presidente Bolsonaro for reeleito, né, a situação se complica ainda mais. Né? Então, eu acho, diante desse mar de ilegalidades, né, diante da prisão decretada por um ministro de um tribunal que ele próprio já declinou da competência, já declarou que não tem competência mais para esse processo, né, e retém o processo desde junho. Retém o processo para quê? Né? Retém com ele esse processo por que razão? Né? Eu acho que eles partiram para o tudo ou nada. Né? Então, vamos liberar a censura, vamos fazer o que tivermos que fazer, né? Como diria a ex-presidente Dilma, a gente faz o diabo, né, dizia ela, para ganhar uma eleição. Então, eu acho que esses setores do judiciário estão dispostos a fazer o diabo para impedir a reeleição do presidente Bolsonaro, que para eles pode significar, não o presidente em si, mas a reeleição do presidente com uma bancada majoritária no Senado Federal, pode significar o fim da carreira de alguns desses agentes públicos. Procurador, então, eles estão indo com tudo. Procurador, muitíssimo obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no 4x4. Até uma próxima. Boa noite, boa semana para o senhor. Boa noite. Obrigado.